Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Manuel Pereira, Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste da Bahia, diretamente do Brasil. E hoje, com a felicidade de ter aqui a Neide Rabelo, que é professora do curso de Terapia Ocupacional da UFPE. E ela vai trazer um assunto maravilhoso aqui, muito pedido por vocês, que é a saúde da pessoa no espaço. Como é que se comporta o nosso corpo no espaço? O que é que ela tem a nos dizer a respeito dessa questão? A Neide Rabelo, muito bem-vinda ao nosso Sertão Ciências. Obrigada, muito obrigada, Manuel. Espero poder trazer uma série de informações e que a gente possa se divertir também um pouquinho falando sobre esse assunto, que é bem Beleza. cheio, né? Como é que uma terapeuta ocupacional vai se interessar por este assunto tão adverso à sua área a princípio, né? Uhum. Bom, o terapeuta ocupacional é um profissional da área de saúde, né? E ele trabalha com a ocupação humana. Então, todas as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, o terapeuta ocupacional trabalha. Então, comer, o vestir, o trabalhar, brincar, né? Dar conta da sua higiene. E aí vem a questão, como é que eu organizo, como é que eu dou conta dessas atividades no dia a dia? E como é que eu cheguei, né, lá com o homem no espaço, com o astronauta? A minha filha começou fazendo um curso pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí, precisando de carona para ir, porque ela é menor, eu fui. Então, entrei na sala para poder também não ficar nos corredores. E aí, você vai escutando, recebi um convite, e aí, você é da saúde? Sim, você poderia falar? Eu disse, calma, não domino o assunto, né? Deixa eu me situar. E aí, fui pesquisar. E o que eu fiz? Eu comecei a puxar a brasa para minha sardinha, né? Então, o astronauta lá, nós aqui na Terra comemos, eles lá também. Nós aqui trabalhamos, eles lá também. Nós aqui damos conta da nossa higiene, eles lá também. Isso. Nós aqui nos divertimos, eles lá também. Então, o que eu fiz foi fazer, né, uma releitura, né, mudando o contexto como um todo. Então, em vez de fazer a análise dessas atividades, né, aqui na Terra, eu fiz lá no espaço. Cheguei. Fantástico. E há quanto tempo você tem trabalhado com esse tema, ou vem trabalhando com esse tema? Eu venho trabalhando com esse tema há uns 4 anos, né? Depois do primeiro convite, eu passei a participar, né, dos cursos subsequentes. Esse ano com a especialização, então também fui convidada. Então, estou como professora convidada da especialização e estou me especializando. Foi por aí. Anaíde, e então o que é que acontece com o corpo humano quando vai para o espaço? Existe alguma diferença, por exemplo, entre mulher, homem, pessoa branca, pessoa negra? Existem essas diferenças na questão da sobrevivência no espaço? Uhum. O nosso corpo ele sofre a influência da microgravidade, né? Lá não é gravidade zero, é uma gravidade bem baixa, mas ele sofre essa influência, né? Então, tem vários estudos que eles estão fazendo até para poder ver se há diferenças, por exemplo, entre o homem e a mulher, né? Eles desenvolveram uma série de pesquisas. A grande maioria que vai é do sexo masculino, até mesmo porque as primeiras missões eram ligadas às forças, né, defesa, aeronáutica, Forças Armadas, né? As forças armadas. E aí, as mulheres não participavam, né? Mas agora, como o objetivo é esse domínio do espaço e pensar em outros
né, na ida à Lua, na ida a Marte, e pensar na colonização desses outros espaços, a gente precisa ver também que não vai lá só o homem, né, também vai a mulher. Então, precisa também ver como é que o corpo da mulher se comporta em relação a isso. A gente não encontra grandes diferenças, né? Porque um grande ponto que acontece, né, por conta da microgravidade, é a distribuição, né, do líquido corporal. Sim. Sim? Então, o que acontece? Aqui nós temos a força da gravidade, né, que nos pressiona em direção à Terra, ao chão, tá? No espaço, nós não temos isso. Essa força, essa gravidade que empurra para cá, né, me empurra para o chão, faz com que todo o líquido corporal ele circule de um outro ritmo. E ele precisa estar, meu coração, por exemplo, que é responsável, né, por estar bombardeando e estar fazendo com que esse líquido circule, ele trabalha de uma outra forma, que é para dar conta, por exemplo, que o sangue que circula no meu corpo chegue até a ponta do pé. Lá, com essa força da gravidade diminuída, né, o coração ele não precisa fazer essa mesma força, ele não faz. Então, essa distribuição do líquido corpóreo, ela está alterada. Ele não tem a mesma força para estar bombeando esse líquido para os membros inferiores. Então, esse líquido ele termina se acumulando na parte superior do corpo. No então, tórax? Tórax, cabeça. Sim. Vem para toda essa parte, né? E se você observar, também é a parte que é mais utilizada, né? Lá no espaço, como é que é a locomoção? Eu não uso minhas pernas, eu não troco as passadas, né, da marcha como eu faço aqui. Eu uso muito os braços para estar me impulsionando. Exato. É o que aparece muito, né, nos astronautas. Isso. Sempre se apoiando nos objetos para se locomover no interior das naves ou da estação espacial. Isso. E aí, como esse líquido ele se acumula aqui, vem uma série de outras alterações, né? Então, por exemplo, vem alterações na visão, na parte auditiva, na própria aparência corporal. Vocês podem procurarem nos vídeos, né, e fotografias, vocês vão ver um rosto mais arredondado e um tórax também mais abaulado, mais cheio, né? E as pernas, elas parecem mais finas. Isso como se houvesse uma atrofiasse as pernas da pessoa, né? Sim. E, de certa forma, há uma atrofia muscular. Sim. Também, tá? Pelo desuso. Lá, nós não trabalhamos com o nosso corpo com a mesma pressão e não há a mesma resistência que existe aqui na Terra. Então, por conta disso, como forma de estar minimizando essa atrofia muscular, todo astronauta ele tem que desenvolver um pacote, vamos assim dizer, de atividade física, enquanto estiver em missão lá na estação espacial. E aí esse pacote, ele inclui esteira, bicicleta, né, e uma máquina de levantamento de peso, né. Todos esses equipamentos, eles foram estudados e pensados para trabalharem oferecendo resistência, né, lá na estação espacial, com essa microgravidade, né. Então, é bem interessante, tem muitos vídeos, vale a pena procurar, né, de fácil acesso, e que você vê eles realizando essas atividades físicas e eles estão acoplados à máquina, eles estão amarrados, porque senão Sim. eles começam a flutuar, e aí não funciona. Não serve de nada o exercício, né? Pois é, né? Então, trabalhar para nada. Trabalho perdido. Trabalho perdido. Então, isso é algo que precisa ser feito, né? Dentro das ocupações, são 2 horas obrigatórias diárias
de atividade física que eles têm que realizar, como uma forma de minimizar esses efeitos da microgravidade no corpo como um todo, né? Então, a parte muscular sofre muito, lembrando, nosso coração também é músculo. Então, ele passa a trabalhar também num outro ritmo, né? Então, a gente precisa, eles são acompanhados nessa manutenção da saúde. Até mesmo porque o acesso a alguma assistência médica está um pouquinho distante. É verdade. Então, um pouquinho. Né? Então, eles são monitorados, eles fazem todo um treinamento, todo um acompanhamento antes, durante a missão, né? E depois. Então, tem uma equipe médica que vai acompanhando, e eles têm alguns equipamentos lá que servem como para facilitar, né, o diagnóstico. E, obviamente, recebem também um treinamento, vamos dizer assim, de primeiros socorros bem ampliados, que é para poder estar identificando o que eu estou sentindo, o que isso pode significar, né? E todo o aparato também de alguns medicamentos que eles têm lá na estação espacial, né? À disposição deles. Então, tem essa alteração muscular, tem alteração também óssea. Por quê? Vamos fazer assim, numa linguagem bem rasa, né? Os nossos ossos, eles têm como se fossem pequenos poros, né? E como essa força da gravidade, ela está diminuída, o que acontece? É como se houvesse um vazamento de cálcio por esses poros, desculpem, né? E aí, esses ossos, eles ficam mais fragilizados. Então, quando eles retornam à Terra, né, com todo o peso corporal, né, e toda a pressão que eles voltam a sentir da gravidade, eles podem sofrer, por exemplo, fraturas, porque esse osso ele está mais fragilizado, né, um processo de osteoporose, tá? Então, eles têm que ter todo esse controle, questão de líquidos, que precisa tomar como a gente toma aqui na Terra, né? Então, fazer Sim. todo esse monitoramento e esse cuidado com a sua saúde como um todo. Então, essas são algumas das alterações, né? Aí você vê, a questão visual, tem o que se chama, né, uma miopia espacial. Por quê? Porque com o acúmulo de líquido na parte superior, né, o nervo óptico que fica aqui atrás, né, ele também é pressionado, né? Então, há uma alteração da visão. Parte auditiva, né, e gustativa e também do olfato, a mesma coisa, né? Esse acúmulo de líquido vai pressionando e é como quando a gente está resfriado, né? A gente está resfriado, certo, com o nariz entupido, a gente fica com aquela pressão, né? E a gente perde um pouco do paladar, né, do olfato. E aí vem a questão da comida também. A comida perde o gosto, perde o sabor e eu termino, não quero, né? E o que eu posso fazer para estar minimizando isso? A alimentação deles é mais condimentada, né? Sim. Para poder chamar a atenção, para poder ativar, né, essas células e fazer com que eles sintam prazer, que eles se alimentem porque eles precisam, né? Eles têm a cota. Eles têm acompanhamento nutricional e que é visto não só o que o corpo precisa, né, diariamente, como também faz uma associação dessa dieta necessária também com uma dieta de sabores que eu gosto, né? É pensado nas duas coisas. Aí, puxando para a alimentação, o que eu for me lembrando, eu vou falando. E você vai me perguntando... Anny, deixa eu te fazer uma pergunta, é a seguinte. A partir de quantos dias a pessoa já começa a sofrer esses efeitos de inchaço, acúmulo de líquidos no tórax? Se tem essa base de tempo? Na literatura não tem isso muito claro, porque a gente precisa ver que também tem as diferenças individuais. Certo. Né? Mas, por exemplo, muitos deles, eles chegam
e ficam enjoados. Por quê? Porque eles têm que dar conta de um corpo num esquema completamente diferente. Mas eles foram treinados aqui, sim. Eles passam por aquelas câmeras que simulam, né, essa microgravidade. Isso. Sim, mas é uma simulação. É bem diferente de quando você está... Na real é outra coisa, né? Na real é muita coisa. Então, muitos quando chegam têm uma sensação de enjoo, náuseas, às vezes até vômito, né? Sim. Então, eles têm esse mal-estar, vamos dizer assim, inicial, que varia de pessoas para pessoa, né? Isso vai muito do individual. E essas alterações, claro que elas vão ficando mais evidentes nos astronautas, né, que permanecem mais tempo. Mas você não encontra de forma muito clara que tempo é esse necessário para que sofra essas alterações, né? Dentro desse cardápio que você estava falando aí, existe alguma restrição alimentar? Sim. Algum tipo específico de comida que não dá certo lá no espaço? Comidas com farelo. Por quê? Quer dizer, o nordestino para levar uma farinha lá tá lascado. Tem que ser a farinha molhada, né? Pois é. A gente ia sofrer. Muito. Né? Ia ter que pensar em alternativas. Mas nordestino é bom para poder pensar em alternativas. Então, ia conseguir dar um jeitinho, né? Farelo. Porque esse farelo, ele começa a flutuar. E aí ele coloca em risco não só os equipamentos, né? Porque ele pode alterar o funcionamento dos equipamentos como um todo, mas também para os próprios astronautas. Por quê? Um farelo pode cair no olho, né? Entrar pelo nariz, e aí gera um incômodo bem grande. E a gente está numa tempestade de areia, né? Às vezes a gente vai para a praia, alguém sacode uma toalha perto da gente, que vem aquela areia toda no nosso olho, e a gente fica, uau, doido, né? Então precisa ter esse cuidado, sim. Comidas com farelo não são aprovadas. Né? E lá eles têm um horário regrado de alimentação de X e X horas, ou pode ser como nós fazemos aqui, almoço, janta, café? Uhum. Eles têm as refeições pré-estabelecidas, né? Durante a semana, eles trabalham de segunda a sexta, os 2 turnos, e sábado no horário pela manhã. Fica um horário mais livre do ponto de vista individual, porque tem uma relação direta com o trabalho que cada um está desenvolvendo, né? Cada astronauta que vai, ele tem uma missão específica para estar desenvolvendo lá. Então, fica um horário, vamos dizer, mais pessoal, de acordo com o seu ritmo de trabalho. Mas nos finais de semana, eles procuram fazer as refeições no coletivo, né? Toda estação espacial, ela funciona de acordo com o horário, ela tem um horário padrão, porque a gente encontra pessoas de vários países, né? Isso. Então, foi estabelecido um horário padrão, que é o da Grã-Bretanha, nossa. E esse é o horário que ele é usado como referência. Então, o horário para dormir e acordar é o mesmo para todos, né? E eles procuram preparar a estação espacial como um todo para dar essa sensação de dia e dar essa sensação de noite. Por quê? A velocidade, né, que a estação espacial, ela dá cerca de... São mais ou menos 8... Nossa... Calma, já daqui a pouco vem. Sim, são 8 quilômetros por segundo, tá? Isso. Então, é muito rápido. Isso faz com que eles deem a volta na Terra várias vezes. Isso.
Então, eles... Se não me engano, a cada 90 minutos. A cada 90 minutos. Então, 45 minutos no sol seria dia, 45 minutos, né, noite. Então, o ciclo também de sono deles é alterado. Porque a gente também seguia, né? Ah, eu tô com tanto sono, porque quando a gente olha, poxa, já tá de noite. Né? A gente aqui, quando o sol começa a se pôr, que se põe muito cedo, né? Isso. O pessoal estranha muito, né, quando vem do sul, né? Às vezes, quando eu recebo contato, diz, gente, olha, preste atenção, quando vocês forem na rua, forem passear, 6 horas da noite já vai estar escurecendo. Que isso, é um absurdo. Não pode. Como não pode? Se liguem no horário, né? Aí daqui a pouco chega, mas não é que estava de noite mesmo? Eu digo, Em compensação tá lá, né? 4h30, 5, o sol tá batendo, né? Diz, ó, bora. Acordando. Vamos acordando. Pula da cama. Então, eles precisam ter esse referencial, porque senão eles não conseguem dormir. E quando a gente não dorme bem, a gente também não dá conta das nossas atividades diárias, né? Isso, o corpo pede cama, né? Então, tem esse horário padrão, onde se procura estar estabelecendo o horário que se trabalha, e o horário das refeições, e o horário para dormir. Neide, como é o dormir numa estação espacial? São sacos de dormir que ficam presos, né? Então, eles se colocam nesse saco. Mas por que o saco? Porque senão eles vão ficar flutuando e vão sair batendo. Não tem cama certa, né? Para a pessoa ficar. São... cubículos, para a gente é cubículos, né? Mas há quartos, né? Que são pequenos, obviamente, onde tem esses sacos de dormir acoplados. E esses quartos, eles são individuais, que é para dar um pouco de privacidade, né? E aí eles levam sempre algum objeto, pouco, porque tem a questão do peso, né? Mas algo para poder dizer assim, olha, esse é meu lugar, né? Nós precisamos disso, de uma certa delimitação e marcar território, né? Então, cada um tem o seu espaço, tem o seu saco. Mas aí eles entram nesse saco, ficam lá fechadinhos e descansam. Muitos usam tampão para poder diminuir, né, o barulho, porque são muitas máquinas ligadas o tempo todo. Você não sabia? Sim. E também para os olhos, para poder filtrar um pouco essa luz, né, e ter essa sensação de noite. Músicas, aí vai se vendo também a questão do despertador, que usa, que toca com música, né? Sim. Vai. Então vão personalizando isso. Já que nós falamos em alimentação, em dormir, como é a higiene numa estação espacial? Isso daí é o que provavelmente muitas pessoas devem lhe perguntar, né? Como é fazer o 1 e o 2 lá no espaço, principalmente no ambiente onde tem muita gente? Privacidade zero. Todo mundo sabe que você está no banheiro fazendo Big Brother. Sim, sem perdão, né? Se a gente em casa, o pessoal já sabe, imagina por lá, né? Vamos dizer assim, um vaso sanitário, ele tem um design específico e tem todo um estrutura para poder funcionar lá. Em que sentido? Ele tem um sistema de vácuo, né? Então, para fazer o número 1, para o homem, ele tem um funil que se encaixa, né, na peça, na anatomia masculina, e aí suga esse líquido. E em relação à mulher, foi pensado numa espécie de copo, né, que também se acopla à anatomia feminina, né, e é sugado.
Uma outra curiosidade é que todo esse líquido ele é reaproveitado. Sim. Né? Reaproveitado, reciclado e é transformado em água. Olha só. Para beber. Tá? Mas e não é assim, cada um. Aí total cada um. Não é cada um bebe o seu xixi, não. É tudo compartilhado. Mas é um sistema altamente seguro, né? E o número 2 é um processo também semelhante, né? Tem o encaixe, obviamente, né, dos 2 furos, para poder sugar quando o material, a produção, né, sai. Então, você precisa de um bom treinamento para poder fazer esses encaixes perfeitos. Sim. Um quê de calma. Não dá para você ir na agonia e se sentar de qualquer forma para que tudo dê certo. Porque quando acontece qualquer vazamento, isso fica flutuando dentro da estação espacial. Então, imagine o caos. A pessoa não pode nem ter uma reirazinha que a coisa pode ficar feia. Sim. Mesmo, né? Então, vem todo o cuidado com a questão da alimentação, né? E uma coisa que eu ia dizer, né, em relação à alimentação. Então, a alimentação é toda aquela desidratada, ou com as pílulazinhas e tudo. Não, mudou muito, né? Eles recebem, inclusive, frutas. Sim. Mas tem que ser em pequena quantidade e pensado por conta para não estragar, né? Não dá para ter em abundância, né? Mas sim, eles comem comida de verdade, né? Teve, acho que 2019, se eu não me engano, eles tiveram a noite da pizza. Uau! Pense. Uau! Foi uma farra. Então, assim, eles têm investido muito e têm tentado muito levar uma alimentação que seja ao mesmo tempo saudável, né, mas que também favoreça e que crie esses momentos que sejam mais de prazer, né? Porque comer Sim. também é prazeroso, né? E comer também implica em eu me socializar, né? Quando a gente quer comemorar qualquer coisa, o que a gente faz? Vamos para onde? A gente tem que comer alguma coisa, a gente tem que beber alguma coisa junto, né? Então, esse é o momento também. Falando em bebida, é autorizado a bebida alcoólica? Não. Estação espacial? Não. Levaram sequer para fazer algum experimento, para ver como é que comporta o comportamento humano mediante a bebida alcoólica lá no espaço? Não. Até mesmo porque a gente sabe que o álcool altera, né? E eles não podem, porque eles têm que estar ligados 24 horas. É um trabalho extremamente que exige muita atenção, muito cuidado. Você precisa estar em estado de alerta o tempo todo. E com a bebida não combina. É como beber e dirigir. Não rola. Tem que ter um estado de alerta 24 horas, né? Sim. E aí esse é tudo é delicado lá, né? Sim, esse é um grande desgaste, né? Esse estresse ocupacional. Porque a atividade que eles realizam é extremamente complexa, né? De uma responsabilidade enorme, num ambiente que é totalmente que é diverso, fora do seu contexto, né, do seu habitat natural, e que qualquer coisa pode colocar em risco não só a sua vida, como a vida dos demais. Então, é bem estressante, né? Sim. Você vê muitas entrevistas dos astronautas e falando, né, qual os piores momentos, né? Então, eles falam muito da expectativa da ida, né? Então, do lançamento e do retorno, né? Se vai dar certo ou não. Então, é muito comum na volta você ver os astronautas com aquele aspecto extremamente cansados, né? Estão, assim, arrasados,
sendo carregados. Por que eles estão sendo carregados? Porque eles estão sofrendo com o retorno da gravidade. Principalmente para quem fica muito tempo lá, não é? Isso, exatamente. Então, todo o corpo ele volta de uma forma, de um momento para o outro, a sentir todo o impacto da gravidade. Então, eles precisam reaprender a andar, a se movimentar, né, com essa gravidade. Então, eles são, né, no momento eles são carregados, mas você vê que apesar da expressão assim, tô cansado, né, mas saem todos eles com um sinal, né, o de ok, ou acenando. Cansados, mas satisfeitos. Sim, é aquela missão cumprida, literalmente, né? Bom, Aneide, então me fale um pouco dos astronautas ou das astronautas, e quanto tempo eles passaram no espaço, quem é o recordista ou a recordista? Uhum. Há vários nomes, porque é duas formas de você estar contabilizando isso, né? Tempos no espaço, uma única missão, e tempos no espaço, somando várias missões, né? Então, a gente encontra homens e mulheres, né? Então, o recordista de maior tempo é o cosmonauta russo. O russo, ele é chamado de cosmonauta, não de astronauta, né? Uma outra curiosidade. Então, 879 dias, somando todas as missões dele como um todo, né? Mas, atualmente, a gente tem Scott, dos Estados Unidos, ele junto com Mikhail, russo, eles participaram de um experimento, né? Scott, ele tem um irmão gêmeo que também é astronauta. Sim, Scott Kelly, né? Scott Kelly, exato. É porque ele é muito íntimo, meu. Então, nós estamos só de Scott. Eles passaram 340 dias, né? De uma única vez, e eles foram avaliados e fizeram parte da pesquisa, né? O antes, o durante e o depois. Em que sentido? Para poder estar observando e fazer um comparativo do comportamento dele com o comportamento do irmão dele, que também é astronauta, só que ficou aqui na Terra. E poder observar melhor essas diferenças, né? Foram encontradas algumas mudanças do ponto de vista genético, mas que houve com o retorno dele, após um tempo, o corpo ele voltou a se comportar como antigamente, né? Há uma outra curiosidade. Quando eles voltam lá do espaço, eles voltam mais altos. Sim. Mais altos. Uhum. Lembra? Temos toda a pressão da gravidade. Isso. Lá, não. Então, a coluna ela fica mais leve. E há um discreto aumento, né? Entre os espaços da coluna. Então, deixa esse astronauta um pouco mais alto. Mas depois volta ao normal, volta à altura normal, né? Então, tem Scott com 340. E tem Cristina Koch, que passou agora 328 dias, né? É um dos nomes de mulheres para a missão, para a Lua, né? São Artemis, né? Sim. Antes era de Peg, né? Peg Whitson. Ela tinha 289. Né? Mas somando com outras missões, ela vai para 665 dias. Sim, sim. Ela chegou a ser a responsável, né, pela estação espacial. Então, as mulheres, sim, estão ganhando muito
muito espaço no espaço. Muito espaço no espaço. É boa, exato. Muito espaço no espaço. Eneide, você sabe dizer se há desenvolvimento de remédios, fármacos, para, por exemplo, diminuir essa questão do acúmulo de líquido ou inchaço do rosto e do tórax? Não se fala... Para se melhor adaptar, para passar muito mais tempo no espaço. Sim, desculpe. Não se fala numa medicação específica, tá? Se pensa muito mais em como pode estar colocando o corpo para estar funcionando e funcionar melhor no efeito da microgravidade. Então, por exemplo, as atividades físicas, né? Elas avançaram muito. Antes não havia um programa tão detalhado, nem máquinas pensadas para estarem funcionando lá. Então, assim, eles estão buscando alternativas, porque também não adianta eu estar nesse local e sobrevivendo única e exclusivamente à base de medicação. Porque isso também vai me limitar o tempo que eu posso ficar nesse espaço. Sim? Sim. E eles querem prolongar cada vez mais. Porque a intenção é ganhar outros espaços. Né? E a Marte, por exemplo. Isso. Lembrando que uma viagem a Marte hoje levaria entre ida e volta algo em torno de 3 anos, não é? Isso. E tem que ter a questão psicológica quanto física também. Sim, sim. Hoje é impensável. Hoje, não. Fala em questão psicológica. É uma viagem de ida, né? Sim. Falando em questão psicológica, se faz testes psicológicos com os astronautas durante a permanência dele na estação espacial? É feito todo um treinamento, sim, para eles estarem lá no espaço, é feito todo um treinamento, porque eu tenho que lidar com esse isolamento, né, social. E que isso gera um estresse. A gente está vivendo um pouco disso na pandemia. Né? Então, eles fazem um treinamento específico, porque tem todo esse distanciamento antes da missão, né? Todo o preparo para a missão, então já limita um pouco. O tempo que eles passam lá é um espaço relativamente pequeno. A estação como um todo ela é do tamanho de um campo de futebol. Tá? E você vai dizer, tá, é grande, mas pense que nem toda parte dela é habitada. E esse mesmo espaço é o meu local de trabalho, é o meu local de descanso, é o meu local de lazer, é o local que eu realizo minha higiene, fica tudo muito restrito a esse espaço. A convivência lá, a estação espacial, ela tem espaço para 6 pessoas, tá? Simultaneamente. Então, geralmente vai uma missão com 3 que ficam lá, que trabalham. Quando chega, né, um novo grupo, então isso é renovado. Então, é pensado para 6 pessoas, porque ficam 3 que chegam depois para ver essa troca. Então, assim, minha convivência fica de 3 a 6 pessoas. É muito restrito, né? Sim. Então, eu preciso estar preparado para poder lidar com esse isolamento. E claro que hoje a gente tem a facilidade da internet. Isso foi um dos grandes ganhos que nós, aqui na Terra, tivemos, porque tiveram que melhorar também a transmissão lá, né? Então, o que a gente usufrui hoje é fruto também de pesquisas que foram realizadas lá no espaço. Então, isso facilita muito, porque tem tanta comunicação de trabalho, que ela é bem imediata, né? Como também de vídeos, como também de trocas, de conversas com a família. Muitos desses astronautas, eles têm rede social, então eles postam
pequenas experiências que eles realizaram lá, curiosidade, eles falam do dia a dia deles, né, do que eles fizeram, de como foi. Então, isso é bem interessante, isso ajuda a estar minimizando isso. Mas se você não tem uma estrutura emocional, né, não dá conta. Porque fora isso, tem o estresse do trabalho, né? E não é aquela história que, tá, eu tive um atrito com você, terminou o expediente, pego a bolsa e tô indo para minha casa. Ora, dane-se. Eu não quero nem saber, por favor, não fale assim na minha frente. Me deixe quieto, né? E se amanhã disse, não, amanhã eu vou ter que fazer uma visita, não vou nem pisar no trabalho, graças a Deus que eu não vou nem ver a cara do homem. Lá não tem isso, né? Cruzou uma esquina, vai dar de cara com um colega. Não tem onde você se esconder. Então, você precisa ter uma maturidade, né, emocional muito grande, e um treinamento também, né? Para poder estar lidando com isso. Né? Claro também que eles não se abalam com tanta facilidade com alguns atritos, né? Sim. Cada missão é extremamente pensada, as atividades que eles vão realizar durante o dia, aí vem, da mesma forma como a gente está vivenciando aqui, a importância da organização de uma rotina, né? A gente sentiu muito isso, quando a gente foi para o isolamento, a gente perdeu hora de comer, a gente perdeu hora de dormir, começou a trocar dia pela noite, eu tenho que trabalhar, mas não, estou trabalhando em casa, então eu vou trabalhar lá de meia-noite, né? Eu recebi convite, vamos fazer uma reunião de 11 horas, eu digo, 11 horas, meu turno de trabalho já acabou. Não, eu não tenho disponibilidade. Não funciona, né? Disse, tá, então vamos pensar, vamos pensar no outro horário, né, horário comercial, vamos nós, né? Então, isso nunca acontece? Claro que acontece, eventualmente a gente tem sim alguma atividade, quando a gente viaja, a gente vai para um congresso, uma coisa assim, a gente tá lá naquela mesa de abertura que começa geralmente o quê? De 8 horas, então, a gente faz isso, a gente também trabalha em outros horários, mas a gente não faz disso uma rotina. Algo de rotina, né? Isso, é um extra, né? Isso. Então, eles têm isso bem estabelecido e é pensado também até no grau de complexidade da atividade que eles vão realizar, tá? Então, as atividades mais complexas num horário em que eu esteja com o meu estado de alerta maior, né? Sim. E que a gente faz isso também. Não, peraí, não dá pra gente falar sobre isso agora não, porque eu acabei de acordar. Deixa eu tomar a primeira xícara de café, no meu caso não é café, deixa eu tomar a minha primeira xícarazinha de leite, né? Que aí a gente conversa, né? Primeiro despertar o corpo e a mente, né? Isso. Para realizar as tarefas. Criar o clima. Exato. Né? Deixa eu criar o clima para poder, assim, me sentir, tá, agora é o profissional. Então, vamos. O que a gente tem que discutir, o que a gente tem que fazer? Então, as atividades que eles têm que realizar durante o dia também são pensadas em relação a isso, né? O grau de complexidade, o tanto que exige do corpo e da mente, né? Sim, sim. Para poder dar conta. Bem. Anaide, como é que fica a questão do sexo no espaço? O que é que se tem de estudo? Até porque... vislumbrando aí, quem sabe, uma futura viagem para Marte, com a média de 3 anos, uma colonização, propósitos de procriação, e, claro, vai ter um momento que o desejo vai aflorar. Então, como é que funciona? O que é que você tem aí para nos dizer a respeito do sexo no espaço? Ok. Sexo no espaço. A gente não encontra nenhum registro oficial, tá? Ainda é um tabu, da mesma forma como é aqui, né? Não se comenta muito. Então, não há registro nenhum oficial que tenha acontecido. O que a gente sabe? Há todo um interesse, sim, porque como a gente está nesse processo, né, e tem o desejo de colonização,
lá fora, a gente tem que pensar nessa reprodução, como seria, né? Mas hoje, numa análise assim bem rasa, a gente vê que a microgravidade, ela atrapalha, né, o ato sexual. Por quê? Distribuição do líquido, então atrapalha a ereção. Sim. Isso já é um fator de peso, né? O acoplamento, né? Então, manter esses corpos, né, com o encaixe necessário para o ato sexual na microgravidade. Super difícil. Verdade. Né? Sim. Porque aí bate e se afasta, né? Então, assim, já se foi pensado numa roupa que pudesse estar mantendo o corpo junto do outro, tudo. Mas imagine, aí vem a questão, né, de manter o desejo, manter o tesão com toda... Haja fantasia. Mas vamos, sim. Mas não se tem registro oficial de nenhuma experiência nesse sentido. Em relação a gestação em si, seria uma gestação de extremo risco, né? E para essa criança também, no nascimento como um todo, idem. Mais uma vez, vem a força e a importância da gravidade para o nosso funcionamento corporal, né? E para o nosso desenvolvimento. Então, essa criança provavelmente ia ter alterações genéticas, né, da imunidade, óssea, muscular, ou seja, ia ser bem difícil, né? A criança, o bebê assim que nasce, quando ela começa, né, para ela andar, ela precisa da força da gravidade que vai fazendo com que o fêmur, né, esse osso, nosso osso aqui da coxa, faça um encaixe perfeito no quadril e que permita que a gente troque as passadas, né? Que a gente flexione, faça extensão de uma perna, da outra de forma alternada e ande sem cair. Lá eles não vão ter isso. Então, vai ter uma alteração corporal bastante significativa e que vai afetar todo o desempenho desse corpo, o funcionamento desse corpo. Então, é algo que não é para agora, não. Ainda, eu acho, tem muita pesquisa a ser desenvolvida para que se possa resolver esse problema. É verdade, é necessário ainda se desenvolver muita tecnologia para que a gente possa realizar esse sonho de colonização, viagens a longas distâncias. Sim. Mas eu não acho impossível. Não sei qual o seu pensamento, mas para mim não é impossível. Lembrando que até uma época dessa a gente não tinha nem avião e hoje a gente já vai para o espaço, não é? Sim. E nas últimas décadas um salto enorme, né? Isso. Aneide Rabelo, muito obrigado pela sua paciência, por você estar aqui nos brindando com essa palestra maravilhosa, né? Nos tirando essas dúvidas aí a respeito da saúde no espaço. Deixo aqui um espaço aberto para você se despedir da gente aqui do Sertão Ciências. Eu agradeço muito o convite, né? É uma honra enveredar por esses sertões, né? E estar discutindo sobre um tema que eu me apaixonei, né? Começou com um desafio, né? E vem esse desafio também de você estar repensando a sua prática profissional, né? E qual é a essência do teu trabalho e como você pode trabalhar, abordar essa temática na sua perspectiva, na perspectiva da terapia ocupacional. Isso foi um grande desafio, né? E é um prazer, eu sempre me divirto. E foi muito curioso, porque eu tive que estudar muito, eu tive que fazer muita pesquisa para poder fazer essa releitura. Mas foi muito gostoso. E estar discutindo sobre isso, para mim, é um prazer. Então, muito obrigada pela oportunidade
a gente poder estar conversando junto. Obrigado também, obrigado aqui ao professor Miranda, que nos chancelou esse encontro maravilhoso aqui. Miranda, um grande abraço para você, muito obrigado. É isso aí, minha gente. Aqui é o Sertão Ciência, eu sou o Manuel Pereira, um cheiro e até um próximo encontro. Até mais! Tchau, tchau!